ouvem nesta noite, através do Facebook, através do Instagram, e que amanhã irão talvez ver também através do YouTube. Deus abençoe a todos os irmãos nesta noite. Nós estamos felizes e alegres por participar, não fisicamente, mas espiritualmente, nesta noite com os irmãos, de um culto abençoado na presença do Senhor. Eu quero comunicar aos irmãos que esses dias estão sendo dias difíceis para nós que acostumamos confraternizarmos uns com os outros. Nós estamos nos adaptando ainda, mas eu creio que Deus nos dará a vitória. Bendito é o seu nome. Eu sei que nesta noite Deus tem uma palavra ao seu coração. Eu sei que nesta noite Deus tem uma palavra para você. Abra sua Bíblia, pegue sua Bíblia. Você que está aí nos vendo e nos ouvindo, nós queremos transmitir uma palavra de Deus ao seu coração. E eu sei que você sairá nesta noite edificado da presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. O Evangelho de João, no capítulo de número 9, Evangelho de João, capítulo de número 9, versículo de número 6 ao versículo de número 12. Glória a Deus, aleluia. Evangelho de João, capítulo de número 9, versículo de número 6 ao versículo de número 12. Glória a Deus. Eu vou ler a palavra do Senhor, os irmãos me acompanhem. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com o dedo, os olhos do vai-te lá no tanque de Siloé, que significa o enviado, e foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Pois, como se te abrir os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e lavei-me. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Senhor Deus, eu quero te louvar pela tua palavra, Senhor, nesta noite. E eu quero que o Senhor use-me para que, Senhor, vidas sejam edificadas esta noite através da tua palavra. Use-me, Senhor, porque eu vou usar a tua palavra nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, eu queria transmitir uma palavra de Deus ao vosso coração esta noite e a intitulei com o seguinte tema: os cegos que veem e os que veem cegos. Eu vou repetir para o irmão decorar. O tema da mensagem é os cegos que veem e os que veem cegos. Bendito é o nome do Senhor. O capítulo 9 do Evangelho de João traz-nos uma mensagem não só literal, não só física. O capítulo 9 do Evangelho de João nos traz uma mensagem espiritual da parte de Deus, e que nós precisamos aprender e entender que muitas vezes, quando o Senhor Jesus estava no seu ministério terreno, ele falava fisicamente, literalmente, ele agia fisicamente, ele agia literalmente, mas nos transmitia uma mensagem espiritual para que hoje nós lêssemos e entendêssemos qual era a mensagem que o Senhor estava querendo passar para nós. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia fala deste homem que era cego de nascença. Esse homem, ele mendigava. Esse homem estava jogado ao canto. Porque ele era cego de nascença. O capítulo de número 1 e o versículo de número 1 e o versículo de número 2 do capítulo 9 de João vai nos informar que os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, por que é que este homem nasceu cego? Foi ele quem pecou? Foi os seus pais que pecaram? Por que é que ele nasceu cego? Jesus
prontamente responde e diz: olha, este homem, ele nasceu cego, não foi porque ele pecou ou porque os pais pecaram. Ele nasceu cego porque Deus o fez para que o nome de Deus ou as obras de Deus fossem feitas. Bendito é o nome do Senhor. E Jesus só os discípulos, a Bíblia diz que ele cospe no chão e ele unta com o seu dedo no chão e passa nos olhos daquele cego. A ordem do Senhor é: vai e lava-te no tanque de Siloé. Glória a Deus. Prontamente ele se levanta e se dirige ao tanque de Siloé e vai se lavar. A Bíblia diz que quando ele se lava, quando ele termina de lavar os seus olhos, ele começa a enxergar. E ele começa a dizer: o homem chamado Jesus lavou ou tocou nos meus olhos e agora eu vejo. O homem chamado Jesus curou-me da minha cegueira. O homem chamado Jesus, ele salvou-me porque eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era deficiente, mas agora não sou mais. Eu tinha uma debilidade física na minha vida, no meu corpo, mas hoje eu não tenho mais, porque o Senhor Jesus, ele deu-me vista. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. A conversa chegou até os fariseus, e quando os fariseus ouviram que aquele homem que antes era cego, agora estava vendo, ele disse: não, mandou-o chamar, e ele disse: como é que aconteceu isso? Por que agora tu está vendo? De fato, tu era cego, como agora, pois, vês? Ele disse: olha, eu não sei, mas o homem chegou até mim, ele tocou nos meus olhos e mandou me lavar. Eu fui no tanque e eu lavei-me, e agora estou vendo. Glória a Deus. Mas eles disseram assim: não pode, não tem jeito. Por quê? Porque esse homem, ele não pode curar. E ele perguntou: por quê? Porque ele não guarda o sábado. Ele não guarda o sábado do Senhor, é por isso que ele não pode curar. Esse homem é um pecador. E ele disse: olha, eu não sei, eu só sei que aconteceu isso comigo. E eles começaram a investigar aquele homem de todas as formas, ao ponto de chamarem os seus pais para darem testemunho de que realmente aquele filho era cego. E quando aquele filho chega, e quando os pais dele chegam na presença dos fariseus e perguntaram para ele: esse era o seu filho? E eles disseram: sim. Nasceu verdadeiramente cego, nasceu cego. Como é agora, pois, que ele está vendo, visto que era cego? E eles disseram: não, nós não sabemos como ele vê. Nós sabemos que ele é o nosso filho. Nós sabemos que ele nasceu cego. Mas como ele está vendo agora, nós não sabemos. Para ele tem idade. Ele pode falar por si mesmo, porque eles temiam os fariseus, porque havia uma determinação dos fariseus, que qualquer pessoa lá em Jerusalém, que reconhecesse Jesus de Nazaré, como o Cristo, o Filho de Deus, seria expulso das sinagogas, e eles temiam por causa disso. Mas agora eles novamente chamam aquele homem, segunda vez, e perguntam novamente para ele: mas você não era cego? Como isso aconteceu? E ele disse: eu já disse para vocês, eu não já falei que um homem chamado Jesus tocou nos meus olhos e mandou eu lavar-me, e eu fui, e agora vejo. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. O tema da mensagem eu quero relembrar para os irmãos que nos veem e nos ouvem nesta noite. O tema da mensagem é: os cegos que veem, e os que veem cegos. Bendito é o nome do Senhor. É por isso que eles não acreditavam que aquele homem era cego, porque havia uma cultura em Jerusalém entre os judeus, que se uma pessoa nascesse cega ou aleijada, eles estariam sendo condenados estariam sendo castigados pelo Senhor. É por isso que os discípulos perguntaram: quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Jesus disse: nenhum deles pecou, mas para que as obras de Deus se cumprissem nele. Bendito é o nome do Senhor. A pergunta que fica é: primeiro, por que os fariseus não fizeram aquilo
que Jesus de Nazaré fez com aquele homem, visto que eles eram os servos de Deus, ou os homens de Deus da sua época? Por que eles não ajudavam aquele homem? Por que eles não levantaram aquele homem? Por que eles não clamaram o nome do Senhor para aquele homem ser restaurado da sua cegueira? Aleluia, porque eles não podiam. Por quê? Porque eles viam fisicamente, mas eram cegos espirituais. Ao passo que aquele cego físico, ele via o espiritual de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Porque eles eram os que viam, mas eram cegos. Mas por que eles eram cegos? Capítulo 9, versículo de número 16. Eu vou ler para você. Então, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus. Não, pois não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia disenção entre eles. Versículo de número 22. Aleluia. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus. Porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Bendito é o nome do Senhor. Os judeus ou os fariseus não viam o espiritual de Deus, porque eles estavam baseando a sua vida religiosa na lei de Moisés. Eles estavam baseando a sua vida de acordo com as suas obras. Eles queriam se justificar-se diante de Deus e diante dos homens, de acordo com aquilo que eles faziam pela lei de Moisés. É por isso que quando Jesus cura aquele homem, eles disseram: não pode, esse homem é um pecador. Por quê? Porque ele não guarda o sábado do Senhor. E o sábado era um dos mandamentos, ou uma das ordenanças da lei de Moisés. Mas estava ali quem era maior do que a lei. Estava ali quem era maior do que Moisés. Estava naquele lugar ali quem era maior do que os fariseus. Naquele dia, naquele lugar, estava ali o homem de Nazaré, Jesus Cristo. Ele é aquele que dá vista ao cego. Bendito é o nome do Senhor. Mas eles não podiam ver porque eles estavam cegos. E por que eles estavam cegos? É porque eles se baseavam na lei. E a salvação não veio pela lei, a salvação veio pela graça. Aleluia. Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. É a graça. A graça estava sendo trazida. O reino de Deus estava sendo imputado, colocado entre os homens. Mas eles não viram, porque os seus olhos estavam como que fechados por causa da lei. E por que eles não viam? Por que eles eram cegos? Porque eles eram legalistas. O legalista é aquele com a lei. É aquele que se justifica diante de Deus e diante dos homens, de acordo com as suas obras. Esse é o legalista. Aqueles homens não podiam ver de fato o espiritual, porque eles não entendiam que o Senhor Jesus vinha trazer agora uma nova vida, um novo momento, um novo estado. Eles não podiam ver, porque eles eram legalistas. O capítulo 9, o versículo de número 27 e 28 nos diz o seguinte: respondeu-lhes: já vos disse e não ouvistes, para que quereis tornar a ouvir? Queres vós porventura fazer-vos discípulos? Então o injuriaram. 28. E disseram: discípulo dele sejas tu. Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Os fariseus, escribas, e na sua maioria o povo judeu, eles se justificavam diante de Deus e do povo, mediante a lei de Moisés. Quando aquele homem disse: por que vocês querem ouvir de novo a mesma coisa? Eu não já falei que foi Jesus quem me curou. Eles disseram: mas como foi isso? Nos explica direito. Eles não acreditavam.
Porque as pessoas não acreditam quando o Senhor Jesus abre os nossos olhos. As pessoas não acreditam quando Deus nos revela o espiritual. As pessoas não acreditam quando nós podemos ver as maravilhas do Senhor pela fé. As pessoas não acreditam quando nós estamos na presença do Senhor, ligados nele, sendo um só com ele. Bendito o nome do Senhor. Eles não acreditaram. E ele disse: vocês querem ser discípulos dele também? Então eles o injuriaram: discípulo dele seja tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Aleluia. Ou seja, eu vou traduzir para você: nós seguimos ou somos discípulos da lei. Eles eram legalistas, eles não podiam ver aquilo que aquele homem viu. Eles não podiam receber aquilo que aquele homem recebeu. Não podiam estar no momento espiritual que aquele pobre cego jogado tinha ou estava vivendo, porque ele estava vivendo as obras de Deus na sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Segundo, os que ouviam eram cegos, porque eles eram hipócritas. Mateus capítulo de número 23, versículo de número 13 e o versículo de número 16. Eu vou ler para você, que nos vê e nos ouve nesta noite. Aleluia. Mateus capítulo de número, versículo de número 13 e o versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo de número 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixai entrar os que estão entrando. Versículo de número 16, versículo de número 16. Ai de vós, condutores cegos, porque dizeis: qualquer que jurar pelo templo não é nada, nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Ele diz: insensato e cego, qual é maior? O templo que santifica ou o templo? Glória a Deus. Da voz invalidam do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Eles não poderiam ver aquilo que estava vendo. Por quê? Porque agora os cegos veem, e os que veem estão cegos. Bendito é o nome do Senhor. Mas Jesus continua na sua lição espiritual para nós esta noite. E eu quero ainda transmitir a você aquilo que aquele homem estava vivendo. Por que aquele homem cego creu e aqueles doutores da lei e fariseus não criam? Por que aquelas simples pessoas conseguiam crer? E por que aqueles homens religiosos não conseguiam crer no Senhor Jesus? Por que eles não conseguiam ver as maravilhas do Senhor? Por que eles não conseguiam tomar posse das bênçãos do Senhor? Mas o simples homem cego, sentado à beira de um caminho. Mas um dia que o Senhor se encontrou a enxergar, bendito é o nome do Senhor. Porque ele cria, porque ele era humilde para reconhecer que era cego. É preciso ser humilde para reconhecer que não entende. Porque a cegueira espiritual é a falta de entendimento da palavra do Senhor. A cegueira física todo mundo conhece, é a falta de visão literal. Mas a cegueira espiritual é a falta de entendimento da palavra do Senhor. E eles não entendiam a palavra do Senhor e por isso eram cegos, mas não tinham humildade suficiente para reconhecer diante do Senhor que eles eram cegos e precisavam ver. Aleluia, glória a Deus. Nós também já fomos cegos. Nós também nascemos, talvez você nasceu num contexto religioso. Talvez você nasceu num contexto que os fariseus e escribas viveram. Você não entendia ou porque você não via, mas porque aquele homem era cego e a religião não conseguiu dar vista para ele.
mas porque Jesus de Nazaré conseguiu dar vista para ele e a religião não. Porque a religião não dá vista. A lei de Moisés não dá vista. Os mandamentos da lei de Moisés não justificavam. Mas o Senhor Jesus de Nazaré, é Ele que nos justifica. É Ele que nos faz enxergar. É Ele que nos faz ver aquilo que os homens não podem mostrar. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aquele homem, ele era humilde o suficiente para reconhecer. O capítulo 9, o versículo de número 11 e o versículo de número 12 do texto em questão que estamos lendo, vai mostrar o porquê que esse homem, ele conseguiu alcançar as bênçãos do Senhor. Ele disse, e respondeu-lhe, e disse-lhe, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Versículo 12, disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Eu não sei onde ele está. Eu não quero retribuí-lo, eu não posso pagar. Eu não sei, ele simplesmente disse para mim, eu criei. Ele simplesmente tocou em meus olhos e eu vi. Ele simplesmente tocou ou untou os meus olhos com lodo e eu lavei-me e vi. Por quê? Porque eu era cego. Mas quando ele falou comigo, eu criei. Quando ele disse, vai, eu fui. Quando ele disse, lava-te, eu lavei-me. Aleluia. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós ouvimos o falar do Senhor, literalmente e espiritualmente nós podemos ser restaurados. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Ele passou a ver, mas ele não passou a ver não só fisicamente, ele passou a ver também espiritualmente. Bendito é o nome do Senhor. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer algo para você. Não basta ver literalmente, não basta ver fisicamente. Hoje a igreja do Senhor precisa ver espiritualmente, precisa ver as maravilhas que Deus está no nosso meio. Aleluia, porque aquele homem era cego, mas agora ele estava vendo. Infelizmente, eu preciso falar, existem muitos filhos de Deus cegos, vivendo de esmolas espirituais, precisando de alguém mandar uma mensagem para ele, pelo Facebook, pelo WhatsApp, algo de alguém, mas ele não tem a espiritualidade suficiente palavra do Senhor e alimentar-se dela. Ele é dependente, ele é cego, ele precisa dos homens para se alimentar. Aquele homem era cego, ele precisava dos homens para se alimentar, ele precisava dos homens para comer, ele precisava dos homens para guiar eles. Aleluia. Mas a igreja não precisa de homens para nos guiar, porque nós temos o homem de Nazaré, que nos toma pelas mãos e nos diz, vem, é por aqui, o caminho é esse. É por isso que ele disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Eu não preciso puxar pelo braço, eu não preciso impor a minha autoridade, eu não preciso exigir nada delas, porque elas são as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aleluia. Elas me seguem. Sabe por que elas me seguem? Porque eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Aleluia. Você que está aí, nesse tempo em que nós estamos vivendo, de pandemia,
nós estamos fisicamente separados, mas a igreja não é um corpo, ou a igreja não é um lugar, a igreja é um organismo vivo espiritual, formado de todas as nações, tribos e línguas. A igreja está em todos os lugares, em todas as nações, porque o corpo de Cristo não é um lugar físico, o corpo de Cristo é espiritual. Aleluia, aleluia. O corpo dele é espiritual. Aquele homem estava vivendo na dimensão espiritual. Ele podia ver. Ele pode enxergar aquilo que os fariseus não enxergavam. Aleluia. Lucas, capítulo de número 18, verso 41 e 42. Eu quero ler para você. Lucas 18, 41 e 42. Se você não der tempo de buscar a referência bíblica, anote. Fica bom para você ler depois. Lucas, capítulo de número 18, verso 41 e verso 42. Aleluia. Versículo de número 41. Dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. 42. E disse-lhe: vê, a tua fé te curou. Não, o texto não diz a tua fé te curou. Ele disse: vê, a tua fé te salvou. Bendito é o nome do Senhor. O cego de Jericó, ele não só ganhou a visão física, como a visão espiritual. O cego de Jericó, clamando o nome de Jesus, filho de Davi, ele disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele disse: o que é que tu quer? Ele disse: Senhor, que eu veja. E ele disse: vê, a tua fé te salvou. Bendito é o nome do Senhor. Ele faz muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Glória a Deus, aleluia. Recebeu, porque reconheceu que era cego. O problema hoje, de um contexto geral, do povo religioso é 80% deles ouvem ou leem a palavra, mas não entendem nada. Por quê? Porque eles não veem o espiritual, não entendem. Não têm humildade suficiente para dizer: eu não vejo. Senhor, me dá essa visão. Ou seja, me dá esse entendimento. Me dá esse entendimento da tua palavra. Ele não conseguia ver, porque ele era um cego literal. Mas quando ele chega aos pés do Senhor, ele recebeu a visão física e recebeu a visão espiritual. Ele disse: vê, a tua fé te salvou. Bendito é o nome do Senhor. Porque aquele homem então que era cego, via. E aqueles que viam eram cegos, porque ele era cego físico, mas não era cego espiritual. Talvez aqui está um dos pontos cruciantes da nossa caminhada de Deus. Talvez aqui está nós sermos bons, vermos com os nossos olhos, mas espiritualmente nós não vemos nada. Então, buscar a parte de Deus espiritual que Ele tem para nós. Aleluia. Versículo de número 35 ao versículo de número 38 do capítulo 9 de João, que nós estamos meditando. Você não consegue acompanhar na Bíblia aí na sua casa, você pode anotar, depois você pode olhar com carinho os textos que nós estamos citando nesta noite. Glória a Deus. João 9, 35 ao 38. Bendito é o nome do Senhor. Versículo de número 35. Jesus tinha expulsado, o encontrou e disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele e disse: para que nele? E Jesus disse-lhe: tu o já tens visto, e é aquele que digo. Versículo de número 38. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Bendito é
o nome do Senhor. Ele era um homem que era cego fisicamente, mas quando o Senhor tocou nele, curou-lhe a vista física e abriu-lhe os olhos espirituais. É assim que Deus faz com aqueles que são humildes e reconhecem a sua cegueira espiritual. É assim que Deus faz com aqueles que, aos homens, é cego literalmente, mas espiritualmente não. Bendito é o nome do Senhor. Aquele homem creu quando Jesus disse que era o Filho de Deus. Ele disse: tu crê no Filho de Deus? E ele disse: onde é que está ele, Senhor, para que eu o veja? E ele disse: olha, tu já tenho visto, e é ele que fala contigo. E ele disse: creio. Trouxe aos pés do Senhor e o adorou. Aquele homem tinha essa visão espiritual. Ele se rendeu. Ele espirituais. O ponto que eu quero frisar ainda esta noite: muitos não conseguem ver as coisas espirituais, não conseguem ver o espiritual de Deus, então vivem como aquele cego de nascença, esmoléu no canto. Mas no dia que o Senhor chegou e encontrou-se com ele, ele passou a ver, porque os seus olhos espirituais foram abertos. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero, para que essa palavra corrobore com a palavra que nós estamos falando, eu quero ler capítulo de número 4, capítulo de número 9, ao versículo 4 ao versículo de número 8. Atos, capítulo 9, versículo 4 ao versículo de número 8. Interessante para você, sobre cegueira espiritual. Atos, capítulo 9, verso de número 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E ele disse, o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Versículo de número 8. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Até então conhecido como Saulo, Saulo de Tarso. Ele está em uma diligência para prender os irmãos em Damasco. E no caminho perto de Damasco, a Bíblia diz que de repente ele vê um clarão de luz e ele cai por terra. E ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: quem é, Senhor? E ele disse: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele disse: vai, entra na cidade. E levaram, e quando Paulo foi levantado para ir até a cidade, a Bíblia diz que ele não via, estava cego, não via mais nada. Sabe, queridos e amados irmãos, esse ponto em especial na vida do apóstolo Paulo, até então conhecido como Saulo, é o ponto inicial entre a cegueira física e a cegueira espiritual de Paulo. Porque quando Paulo caiu por terra, o texto sagrado diz que ele ficou cego. Mas quando ele ficou cego fisicamente, os seus olhos espirituais se abriram. Bendito é o nome do Senhor. Porque quando a voz soou nos seus ouvidos, ele disse: quem és, Senhor? Ele conheceu. Sabe por que Paulo conheceu a voz do Senhor? Porque ele já tinha sido escolhido por ele. Aleluia. Sabe por que você ouve a voz do Senhor? É porque você já foi escolhido, é ovelha dele. E ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A cegueira de Paulo, espiritual, se tornou também uma cegueira física. Então quando Paulo
chega até a cidade de Damasco, entra na casa de Judas. O Senhor fala a um discípulo, para que ele vá até onde Paulo está, para que ele imponha as mãos e ore por ele, para que ele retome a sua vista. E quando aquele homem chega e disse: olha, o Senhor me mandou até ti, para que eu ore por ti. Quando ele impõe as mãos sobre ele, a Bíblia diz que os olhos abriram, e como que umas escamas caíram dos seus olhos. Bendito é o nome do Senhor. Paulo era um homem sadio, ele via literalmente, fisicamente, mas Paulo era um homem cego espiritual, perseguia a igreja de Deus, perseguia o povo de Deus. Menor dos apóstolos, porque eu persegui o povo de Deus, mas no dia em que o Senhor me encontrou no caminho de Damasco, os meus olhos espirituais foram abertos. Aleluia. Aí você pode me perguntar: irmão, como é que os olhos espirituais são abertos? Sabe quando é que os olhos espirituais são abertos? É quando você entende aquilo que está escrito aqui. Aqui está o colírio espiritual. Aqui está a cura espiritual para o povo de Deus. A palavra do Senhor, ela nos abre os olhos. É por isso que o Salmo 119, versículo 105, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aleluia. A palavra do Senhor, ela abre os nossos olhos espirituais aqui e lá. Nós podemos enxergar quando nós entendemos a palavra do Senhor. Aleluia. Tanto o cego de nascença de Jerusalém, como o cego de Jericó, a Bíblia diz que eles estavam esmoléu. Eles viviam de esmola. Eu quero deixar um alerta para você que me ouve nesta noite, e você que vai me ouvir amanhã pelo YouTube, talvez esta mensagem: pare de viver de esmola. Pare de viver de esmolas espirituais. O reino de Deus na sua vida. Pare de viver dependente de frases de efeito, de ajuda espiritual, porque o próprio Espírito habita em nós. Foi isso que Paulo disse aos Coríntios no capítulo 3, no versículo de número 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Aleluia. E se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós não somos de nós mesmos, nós somos dele. E se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós podemos ver o espiritual de Deus, nós podemos ver as maravilhas de Deus nas nossas vidas. O espiritual de Deus precisa se abrir diante dos seus olhos, para que você também veja. Aleluia. E não só seja um crente de vista física, mas um cristão de vida espiritual com o Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe, que esta palavra encontre morada na sua vida. Eu sei que Deus falou ao seu coração, e eu sei que Ele continuará falando, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus em Cristo nos abençoe, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos.